Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Se vocês desejam aprenderem a orar de forma agradável a Deus, então ouçam essas palavras que o Senhor Jesus ele diz em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Está escrito: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. No versículo 9, o Senhor Jesus ensinou a nós a chamarmos Deus de Pai, porque nós que cremos em Jesus e o recebemos como o Senhor e Salvador de nossas vidas, fomos feitos por Ele, filhos de Deus. E, portanto, convém que nós, ao orarmos, chamemos Deus de Pai e nos relacionemos com Ele como um filho se relaciona para com seu Pai, com amor, obediência, respeito e intimidade. E aqui o Senhor Jesus disse, Pai nosso e não Pai meu. O que isso mostra é que convém que às vezes nós oremos a sós e às vezes que nós oremos ao Senhor junto de nossos irmãos. Ele acrescentou que estás nos céus. Convém nos lembrarmos que Deus ele está nos céus, ele vê tudo o que acontece na terra. Ele sabe de todas as coisas que estão acontecendo, ele sabe de tudo o que nós precisamos. Cristo acrescentou, santificado seja o teu nome. Quando formos orar, nós devemos santificar o nome de Deus, atribuir a Ele justiça e retirar toda da má fama que foi dada a Ele. No versículo 10 ele diz, venha o teu reino. Nós precisamos pedir que o reino de Deus venha, para que o Senhor ele governe as pessoas que estão neste mundo, pois Deus é Rei Santo. Ele domina com justiça e equidade. E convém nós orarmos também para que chegue o dia e que o reino do céu será estabelecido na terra. E toda maldade, todo pecado, toda injustiça que há no mundo cessará para sempre. E haverá justiça, paz e alegria eterna no mundo. Quando o Pai e o Filho reinarem sobre toda a terra e todos os que nela há. Nós devemos orar principalmente para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Porque a vontade humana muitas vezes é má e focada apenas nisso, em seu próprio agrado e benefício. Mas a vontade do Senhor sempre é santa, justa, boa, agradável e perfeita. Buscando não somente o bem de uma pessoa, mas o bem de todos. E convém que nós oremos por nós mesmos e também pelos nossos irmãos, para que o Pai ele supra as nossas necessidades, ele perdoe os nossos pecados e nos livre do mal. E Cristo acrescentou que nós devemos perdoar aos nossos devedores, perdoar aqueles que nos fizeram mal, porque o perdão do Senhor Deus é condicional. Ele nos perdoará se nós perdoarmos aos outros. E se você reconhece a necessidade que você tem do perdão do Senhor, libere perdão. Mesmo se a pessoa não merece nem um pouco ser perdoada. Porque também nós não merecemos nem um pouco sermos perdoados. O que nós merecemos é a mais severa punição divina. Né? Estarmos separados eternamente da sua presença, queimando para sempre no inferno, sofrendo para sempre no corpo e também na alma. E falando mais sobre a oração do Pai Nosso, convém que nós oremos dando honra a Deus, reconhecendo que a autoridade, o poder e todas as outras coisas gloriosas são dele e não são nossas nem de nosso próximo, mas do Senhor. E nós devemos terminar nossas orações dizendo amém, que significa assim seja, para que o que nós pedimos em oração aconteça. Se vocês, meus irmãos, gostaram dessa mensagem, peço que apertem o botão de gostei e compartilhem ela para outros nossos irmãos e irmãs na fé, para que eles também sejam edificados por essa palavra.
Que Deus abençoe a vocês que estão me assistindo e até a próxima, se Ele quiser.